Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Mais um dia de trabalho. Obrigado, Senhor, por me proteger dos males que tem aí assombrado a humanidade. Muitas coisas ruins, irmão, sobre a terra. Muita maldade. Coisas boas você não encontra não, mas coisas ruins, porque o mal ele tá implantado na mente das pessoas, irmão. É introduzido na mente de cada um. Porque todos entraram nesse jogo de maldade. E aí só Deus para libertar a mente desse povo, irmão. Das coisas ruins. E o mal ele não vem somente daqueles que fazem o mal, não. Ele vem também daqueles que buscam o bem de maneira errada. Então quero fazer comentário aí sobre isso, né? As pessoas que buscam o bem, que procuram obedecer a Bíblia de maneira errada, que não buscam o lado puro, através da regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Ele adquiriu uma doutrina contaminada, convencido de ser a doutrina de Cristo, mas não é. Não é a doutrina de Cristo. E aí, ele forma membro, institui uma formação disciplinar que não elimina o mal. Aí o próprio mal, ele se fortalece nisso, usando o bem na aparência. É aquilo que eu sempre falo, o mal, o forte dele é o bem, que ele usa na aparência. Porque o mal fica sob sigilo. Todas as regras, todas as coisas, inclusive a igreja, que está na regência de leis corruptíveis, que o fundamento é o sigilo e a mentira, o mal está em segredo. O mal está em segredo. E esse mal, ele se desenvolve pela própria individualidade de cada um. Daquilo que ele não pode falar. É o mal. E aí começa a desenvolver um modelo de ideia, padrão, porque todos ficam no mesmo nível de conduta, no mesmo nível de comportamento. O comportamento das pessoas, irmão, ele é gerenciado através da disciplina da pessoa vigiar nas palavras. O que ele deve falar e o que ele não deve. A partir daí ele fica todo reproduzido, todo manipulado, todo controlado. O controle externo ele vem sobre a pessoa dessa maneira. No meu caso, não há esse controle, por quê? Porque eu não vigio nas palavras, eu falo o que me vem na cabeça. Você pode ver que as minhas ideias, os meus comentários, eu não faço a previsão do que eu vou falar. Eu posso até fazer, mas nem sempre eu faço isso. Então, porque as minhas ideias são boas, irmão, são pro bem. Então não tem que vigiar em palavras. Quem tem que vigiar nas palavras para não falar besteira ou maldade é aqueles que estão associados ao mal. E aí, conforme o que há dentro dele, ele lança. E aí acaba denunciando a sua parte com o mal. Então o grande segredo, irmão, de eu falar aquilo que penso e eu não ter medo de falar tempo e fora de tempo, é isso. É o mal que não se encontra dentro de mim. Só o bem. Ele não tem ódio, rancor, mágoa de ninguém não, irmão. Porque isso aí eu já me libertei disso aí. Porque esse mal ele é implantado na vida das pessoas justamente através da própria conduta da pessoa. Da regra do que você pode falar e do que você não pode. Aquilo que você não pode falar geralmente é o mal. É o mal. Você não revela ele, se esconde ele. Você protege ele como uma joia rara dentro de você. Já para nossa doutrina, não. A nossa joia rara é o bem.
é o bem. Então nós não temos que esconder nas palavras, em ato. Porque nós falamos na luz, né? Nós não falamos associado às trevas. Uma luz pura. Então aí que está a derrota daqueles que fica com inveja porque nós falamos aquilo que pensamos. Nós expressamos sem qualquer restrição. Porque nós proclamamos o bem, irmão, não é o mal. E hoje as pessoas, inclusive crentes, estão programadas para falar somente aquilo que ele pode falar. Porque no oculto está o mal, que ele não pode falar. Não pode falar isso, não. Por que esse cara fala tanto assim? E eu não posso falar, sendo que a minha arma é palavra. Porque a arma dele não é pura, irmão, né? Não é o bem, é o mal. É para condenar as pessoas, é para odiar, para crucificar, como fizeram com Jesus. Então, irmão, nós falamos sem restrição. Só que nossas palavras é para atacar o mal também. Nós temos o bem, mas nós combatemos o mal com o bem. Nas palavras também. Às vezes eu procuro ajudar as pessoas. Só que essa ajuda que eu faço, ela não está associada ao mal. Então ela é real. Já aqueles que procuram ajudar a pessoa em segredo, tem a parte com um capeta ali que não pode falar, o bem que ele faz é nocivo, é uma armadilha. E aí todo mundo quer que eu ajude ele, só que eu não posso ajudar todo mundo, irmão, porque eu não tenho bens para ajudar todo mundo. Mas me ajuda, só o fato de eu querer ajudar, sem estar associado ao mal, é um bem que nenhuma das pessoas poderá dar para ele. Por quê? Porque aqueles que vão ajudar ele, talvez até mais, está associado ao mal. E aí, opera como armadilha. E aí ele tem que se incorporar a regras malignas das leis corruptíveis, que o bem está associado ao mal. Eu sempre vejo, irmão, quando às vezes eu começo a ter uma relação de ideia com alguém, inclusive nos negócios, no começo as pessoas são normal, né? E aí, os que sondam tudo, né, que olha tudo através daquele olho grande, vai descobrindo essa relação. E aí ele vai manipulando a pessoa que me influencia. Vai manipulando ele já para tentar me manipular também no regime sujo. Isso aí acontece demais, irmão. Muito mesmo. E tudo isso acontece, irmão, por causa que as pessoas estão programadas. Estão programadas. E eu queria falar para você como é feita essa programação. A programação ela é feita através das ideias, da regra que você recebe de vigiar nas palavras. Aí determinadas coisas você pode falar e outras você não pode falar. Dessa maneira você se autoprograma, você mesmo se autoprograma através desse comportamento. E aí, naturalmente, alguém pode controlar você dessa maneira. Inclusive com atitude. Você fica igual um robô programado. E aí a sua reação em palavra e atitude, ela já não é mais de você mesmo. Você pode ver, quando você adota essa regra, quando você está alinhado a elas, geralmente no anonimato tem um conselheiro para te orientar como você deve proceder. Por que isso? Porque a capacidade das pessoas se desprogramar, ela está mais notória.
ela está mais visível na pessoa se desprogramar. Por quê? Porque eu estou desprogramado. E aí a pessoa se aproxima de mim e eu vou influenciar ele a se desprogramar também. E geralmente eu consigo obter resultado. Não é bem sucedido, porque há uma forte vigilância em todos os meus passos, em todas as minhas relações. Mas geralmente a gente consegue um certo êxito, mesmo sendo o mínimo, né? Mínimo porque o controle, ele está em todas as partes, irmão. Ele é vigiado em todas as áreas. Agora, a grande riqueza que nós apresentamos em tudo isso, irmão, é que nós apresentamos somente o bem, não associado ao mal. Portanto, é uma coisa pura. É uma coisa que traz um fundamento de dias melhores à humanidade. De dias melhores, né? Então, essas ideias que nós lançamos, elas são faladas sem restrição. Porque nós não estamos programados, ou seja, nós estamos orientados em regras, em doutrinas de leis corruptíveis, que o bem está associado ao mal, para vigiar nas palavras o que eu devo falar. Não precisa, porque é só o bem, irmão. Ah, mas você falou mal de fulano. Eu posso falar mal, eu não posso fazer mal. Eu posso falar mal de alguém. Por que eu posso falar mal e eu não posso fazer mal? Porque essa liberdade de expressão que eu tenho, de falar o que penso, ela não se restringe somente a falar o bem. Por que isso? Porque nós vivemos uma sociedade que o bem está associado ao mal, irmão. Então tem que ser falado conforme a realidade dessa sociedade que opera. O bem está associado ao mal. Aliás, a gente deveria muito bem falar mal do que mais falar bem. Por quê? Porque hoje a sociedade, ela está cheia de maldade. O mal é bem mais forte, mais poderoso do que o bem. Mas como eu tenho que falar o bem, mesmo sendo menos, porque as obras benignas são menos também, eu falo bem e o mal. E mais o mal por isso, porque o mal, ele tá mais forte, mais poderoso, mais ativo do que o bem. Então muitas pessoas se escandalizam. Ó, esse cara só fala mal das coisas, não fala bem não, tal. Como é que eu vou falar bem se não há uma boa obra? E as obras que tem boa é coisas mínimas. Então o que eles fazem? Eles produzem as boas obras, porém de maneira restrita, para tentar fazer com que eu fale o bem. Só que essas boas obras que eles fazem não se restringe a mim, e sim a toda a sociedade. E aí que está o problema. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não estou programado, irmão, para falar só o bem. Eu posso falar o mal. Então, se vir mal contra mim, eu vou falar, claro. Então, eles ainda não pararam para ver isso aí. Pô, que esse cara fala mal tanto da gente? Por quê? Porque eu sou influenciado pelo esse mal. Só que ele não tem como ele evitar isso aí. Por quê? Porque a luz, você pode ver, irmão, quando ela brilha, ela atrai inseto. Então as trevas é atraída pela luz, pelo brilho da luz. Então mesmo que eles queiram evitar que eu não seja influenciado pelo mal, não tem como, porque o mal é atraído. E olha que essas trevas, ela tá no mundo inteiro, irmão. Ela se encontra no mundo inteiro. E aqui esse trabalho é uma luz. Por que uma luz? Porque nós apresentamos somente o bem, irmão, não associado ao mal. Então a luz que brilha muito mais intenso do que qualquer outra luz. É luz forte, poderosa, irmão. Não está associada ao mal. É uma luz pura, com poder alto de brilho, e que reflete em toda a terra.
Então, irmão, essa palavra que nós usamos, nós não vigiamos em falar ela, não. Você pode ver que a gente não individualiza as pessoas. Nós somos muito influenciados individualmente e negativamente por pessoas. Nós não individualizamos. Porque essas pessoas, a maioria, estão cumprindo ordens, estão obedecendo regra secreta. Ou seja, é uma vítima do mal, irmão. É uma vítima também, né? É uma vítima para vitimar a gente, né? E às vezes ele está sendo obrigado a fazer aquilo, ou então ele está recebendo recompensa para fazer aquilo também. Então, irmão, nós falamos sem restrição. E com isso a nossa mente é pura e fica aberto para diversos assuntos, diversos argumentos. Porque na medida que você vai falando, vai vindo outros assuntos, vai vindo outros argumentos. E vai abrindo a mente. E mais importante, irmão, que é para coisa boa. Você pode ver que hoje nós não usamos a Bíblia, irmão. Muitas pessoas nos criticam por isso. Nós não usamos a Bíblia. Porque a Bíblia é uma bússola. Ou seja, é um caminho que aponta uma direção. E se você não conhece essa direção, se você não tem visão para ver essa direção, você vai olhar o que? A bússola, né? Pô, me perdi e tal. Aí você vai lá e olha a sua direção, a direção que você deve seguir. Nosso caso não. Por quê? Porque nós temos uma luz e a gente vê o caminho. A gente vê a direção. Então não precisa olhar a Bíblia. Se eu estou falando, irmão, que as nossas ideias não estão associadas ao mal, é uma luz pura. É uma luz pura. Então ela não precisa buscar a Bíblia. Porque a Bíblia, irmão, a própria Bíblia aqui, ela foi escrita por homens pecadores, igual a eu. Portanto, é uma luz que não é pura. A única regra pura da Bíblia é os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. Aquelas lá são puras, aquelas regras lá. E essas regras que nós apresentamos. Então a Bíblia é para quem não conhece Deus. Isso mesmo, a Bíblia é para quem não conhece Deus na sua essência, seja no profundo dele. E aí a Bíblia opera como uma luz que pode conduzir você a Deus. Mas não significa dizer que pelo fato de você estar lendo a Bíblia, que você está sendo conduzido a esse Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é pura 100%. A mente que é apresentada na Bíblia não é 100% pura, porque é apresentada por homem. Então ela direciona você para um destino. Mas de repente, na própria Bíblia, você pode fazer com que você não chegue ao destino do Deus puro. Inclusive, eliminando a lei de Deus. Então, não adianta você obedecer a Bíblia e você não obedecer a lei de Deus. No momento que você faz isso, você perde todo o destino e toda a direção correta. E aí, usando a própria Bíblia, você é confundido. Essa confusão é o bem associado ao mal na própria Bíblia, irmão. Ou seja, através da própria Bíblia você pode gerar uma nova sociedade. Ou melhor, uma sociedade que o bem está associado ao mal. Que é essa sociedade que se vive. Então a maioria das igrejas, eles vivem nessa sociedade usando a própria Bíblia. Ou seja, é uma luz que ela não é pura. Que ela não conduz ao Deus verdadeiro, ao Deus puro. E sim ao Deus falso. Então, já nossas ideias, que se nós for ficar presos na Bíblia, não nos 2 primeiros mandamentos, a gente vai apresentar uma luz como uma luz que ela não é tão 100% pura. Ela aponta um destino, uma direção, mas não essa direção não quer dizer que chegou ao Deus verdadeiro.
né? Então porque esse conhecimento aqui, irmão, ele tá acima, ele projeta a Bíblia, isso mesmo. É um conhecimento mais elevado dos últimos tempos, irmão. Digamos que seja mais elevado do que os últimos escritores da Bíblia, em termos de conhecimento. Porque ele veio exatamente, irmão, para estabelecer um novo mundo, preparando a terra para a volta de Cristo. Então é um conhecimento importantíssimo para você e que você deve rejeitar a Bíblia por ele. Por quê? Porque a sua rejeição à Bíblia por ele não vai eliminar você da Bíblia, pelo contrário, vai estabelecer. Se eu estou falando para você que a Bíblia, ela apresenta um conhecimento que não é 100% puro, a não ser que você adote a regra de obedecer os 2 primeiros mandamentos, que foram os mandamentos que Jesus obedeceu. Aí se você fizer isso, você alcança uma luz pura. Então, mas se caso você não fizer isso, que é o caso das igrejas hoje que usam a Bíblia, você alcança uma luz que ela não é pura. Então é necessário você alcançar essa luz pura. E se você fizer isso, você passa a projetar a própria Bíblia. Então é muito importante, irmão, você conhecer a Bíblia. Mas é muito mais importante você conhecer essas informações que nós temos. Muito mais importante. Porque elas passam a projetar a Bíblia na sua essência. Então, irmão, todas essas informações é necessário que você tenha acesso para seu elevo espiritual. É muito importante você ter acesso a essas informações para o seu elevo espiritual. Para você elevar-se espiritualmente, você avançar em termos de conhecimento sobre Deus. Por isso que eu digo, irmão, que a Bíblia, ela tem restrição em relação a Deus. E você ficar preso só nela, você estabelece um Deus falso. Principalmente eliminando os mandamentos. Estabelece um Deus falso. Um Deus que não salva. Um Deus que gera uma sociedade que o bem está associado ao mal. Para que você chegue ao Deus puro, você tem que chegar a essa nova sociedade separada do mal, a qual nós apresentamos, né? Nova sociedade separada do mal, a qual nós apresentamos, irmão. Então é muito importante você continuar avançando e conhecendo mais sobre Deus através das revelações do Espírito Santo. Então, irmão, vê como é muito importante nós elaborarmos vídeo que não seja aqueles escritos que a gente já escreveu, porque a gente passa a avançar, a gente passa a avançar em termos de conhecimento na própria narrativa do que a gente fala. Porque a gente começa no assunto, e aí já vem outro assunto, e através disso a gente enriquece os argumentos. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar aí, nesse novo dia. Em nome de Jesus.